vocês vão ouvir este som em algumas lives, certo? Deus abençoe sua noite. Estou aqui para mais uma live, mais um estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar capítulo 3, onde fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu vou dar uma pincelada no que essas igrejas eram e o que essa igreja representa para os dias de hoje. Talvez alguém diga: pastor, o que tem a ver igrejas da Ásia naquela época para a igreja de hoje? Totalmente diferente, talvez você pense. Não sei. Vamos juntos, né? Essa live vai ficar gravada, porque muitas pessoas assistem depois. E é um momento único, uma oportunidade única. Deixa eu dar uma olhada se está ouvindo bem aqui. Se vocês estiverem ouvindo bem aí, vocês dê um ok, um joinha, falem amém. Vamos lá. Na aula anterior, eu falei sobre... Deixa eu mudar aqui. Na aula passada, nós falamos sobre algumas igrejas, né? Capítulo 2. E uma das primeiras igrejas que foi falado foi a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da província na época da Ásia. Era uma bela cidade. Era a 4ª maior cidade do Império Romano. Ali estava o templo da deusa Diana, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos 19. Se quiser anotar depois você lê, fique à vontade. Era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não existe hoje em dia 7 maravilhas do mundo? A igreja de Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Falamos sobre ela, né? Já eu vou falar mais algum detalhezinho aqui. Quais eram as coisas que as mensagens eram direcionadas. E a outra igreja que foi falada foi a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, que hoje se chama Izmir, fica junto ao mar Adriático, mais ou menos a uns 65 quilômetros ao norte de Éfeso. É possível que essa igreja de Esmirna tenha sido fundada durante os 2 anos e meio que Paulo passou em Éfeso. Está lá em Atos 19 também. Essa igreja, assim como a de Filadélfia, não receberam nenhuma repreensão. Vou falar sobre isso. E a outra mensagem do capítulo 2 foi dirigida a uma igreja de Pérgamo, né? Pérgamo era uma importante cidade da província romana, da Ásia, e um lugar que se destacava pelo culto ao imperador romano. O primeiro templo em honra ao imperador romano foi construído ali, nessa igreja de Pérgamo, no ano 29 a.C. Então, antes de Jesus vir, essa igreja esse local já existia, essa cidade já existia e tinha realmente um culto a esse imperador. Por isso que fala lá o trono de Satanás, né?
E no capítulo 2 também anterior, nós falamos sobre a mensagem à igreja de Tiatira, que a igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, era famosa pelo seu comércio. Inclusive, Lídia era de Tiatira. Se você quiser conferir, Atos 16, versículo 14. Essa igreja se destacava por receber muitos elogios, ao mesmo tempo em que era severamente repreendida pelo Senhor. E hoje nós vamos falar, no capítulo 3, sobre as outras igrejas. E depois, antes de eu finalizar essa live falando sobre o estudo do Apocalipse, eu vou complementar mais coisas e finalizar falando mais coisas. Fique ligado. Abra a Bíblia aí. Pegue a Bíblia. Seria bom que você tivesse uma Bíblia do lado. Ainda que você não tenha hábito de ler, ainda que você talvez não entenda algumas coisas, pegue uma caneta. E é bom para você anotar as referências bíblicas. Diz assim. Vocês acharam? Provavelmente sim, né, gente? É o último livro da Bíblia. Vamos ver a mensagem à igreja de Sardes. E essa igreja, a cidade de Sardes, ficava onde? Ficava a uns 80 quilômetros ao norte de Éfeso. Se uma ficava a 65, essa daí ficava 15 quilômetros a mais do que aquela. Tinha sido uma grande cidade, mas no tempo em que o Apocalipse foi escrito, já estava em pleno declínio. Diz assim, versículo 1. O anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte. Esta é a mensagem. Deixa eu ler nessa outra Bíblia aqui para não ficar diferente da de vocês, tá bom? Eu vou pegar aqui. Capítulo 3. É porque numa Bíblia tem um detalhezinho a mais que a gente pega. Aí a outra complementa. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei a ti. Continuando, o versículo diz: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestimentas ou vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você percebe aqui que nessa igreja, Deus, na verdade, ele sempre nas outras cartas, ele fala que conhece as obras, as pessoas, e diz aqui que lá nessa igreja tinha pessoas que tinham uma aparência de que estava vivo, aparentemente parecia uma pessoa de Deus, parecia uma pessoa com atitudes de servo de Deus, aparentemente parecia ser uma pessoa bem avivada, mas no fundo era só aparência, porque lá dentro estava morrendo. Não estava completamente morto, mas estava morrendo. Por isso que no versículo 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja,
Não deixa morrer algo que ainda pode consolidar, pode trazer de volta a vida. Porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Essa parte aqui, ela se encaixa perfeitamente quando Tiago disse: a fé sem obras, ela é morta. Então aqui nós podemos entender que esse povo tinha o quê? Tinha obras, porque ele fala no versículo que conheço as tuas obras, mas a fé estava se apagando. Não tinha apagado, mas estava se apagando. E a fé é fundamental. A fé, ela é uma forma de agradar a Deus, porque está escrito em Hebreus 11, você procura ali o versículo, se eu não me engano, 6, 11, 6 de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse povo aqui não estava agradando a Deus com a sua fé. Tinha obras, tinha fé, mas era uma fé que estava praticamente perdendo. É exatamente quando Jesus disse: se no dia que ele voltar encontrará fé, essas pessoas estavam aparentemente vivendo, mas espiritualmente estavam morrendo. Sabe, aquela pessoa que está, você olha para ela, você vê que ela respira, que ela vê, que ela ouve, mas dentro dela está morrendo. Então está dizendo: ó, toma cuidado, não deixa morrer, vigia, não deixa apagar o pavio, conforme diz um texto da Bíblia, o pavio que fumega. Porque depois que morre na fé, depois que a fé apaga-se, depois que a chama do coração apaga, é difícil acender de novo. Fiz essa experiência um dia. Brasas vivas estavam ali e de repente eu joguei balde de água fria, tentei acender, foi difícil. Eu sei o que é isso. Então, é difícil acender, é difícil reacender. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que têm obras, mas falta um pouquinho de fé. E tem pessoas que têm obras, mas a fé está indo embora pelo ralo. Teve pessoas ou tem pessoas que quase morreu na fé. O que não deixou essa pessoa morrer foi o pingo de fé que ela tinha, e ela acordou, Deus despertou ela que estava dormindo, porque senão ela seria pego de surpresa, porque Jesus fala, ó, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Poxa, tem obras. Como é que não pode estar essa obra legal? Todos nós fazemos obras, todos nós temos obras, todos nós agimos. O que são obras? Obras são tudo aquilo que você recebe a incumbência de Deus para realizar. Até mesmo um copo de água a uma pessoa, você está fazendo uma caridade, uma obra. Só para você entender rápido. Então estava dizendo, eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, na presença das pessoas as obras estavam perfeitas, mas diante de Deus estava faltando. Por isso que nós, quando fizermos tudo, devemos fazer para a glória de Deus. Quando fizermos as coisas, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. E assim a fé e obra se completa, quando se realiza através da fé que tem coisas para Deus, ainda que seja ajudar o próximo, ainda que seja amar o próximo. Então esse povo estava ali quase morrendo, estava à beira do abismo. Versículo 3: lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e arrepende-te.
Você vê que essa palavra arrepende-te não está só para esta igreja, tem outra igreja. São quantas igrejas? São 7. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Fez o mundo em 6 dias, no 7º Deus descansou. Número 7 existe muitas vezes na Bíblia, muitas vezes. E você vai ouvir falar muitas vezes. O número 7 ele tem 2 palavras. São 2 palavras juntas, significados. Eu vou explicar rápido para você. Se o número 7 é perfeição, o número 7 também quer dizer completar a obra. 7 igrejas da Ásia simboliza que receberam uma obra, uma missão para fazer. Dessas 7 igrejas, 5 receberam repreensão. Somente 2 foram irrepreensíveis. Cumpriram-se exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós como filhos de Deus devemos viver nesta terra de maneira irrepreensível. De maneira que as pessoas não venham estar nos repreendendo porque nós estamos agindo de forma errada. De forma que nós ouvimos a palavra, conhecemos a palavra, mas fazemos tudo ao contrário. Se você é um ouvinte da palavra, você ouve a palavra, você recebe a palavra, mas você não coloca em prática, prepare-te, porque Deus vai usar pessoas para te repreender. E se Ele repreende é porque Ele ama. Então essas 7 igrejas, embora não fosse perfeita, receberam a missão. A palavra perfeição, número 7, Deus é perfeito. Deus quer que nós andemos e que sejamos pessoas que busquem a perfeição. Só que Ele sabe que nós não conseguimos. Quando Deus um dia chamou Abraão, Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi perfeito? Não, falhou muito. Conhecido como o pai da fé, pai de nações. Então quer dizer que embora nós não venhamos fazer as coisas perfeitas para Deus, o importante é cumprir a missão ou chamado. Porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. O homem sempre tenta buscar a perfeição. Quando ele não consegue a perfeição, ele se frustra. O número 666, 666, quer dizer que o homem tentou buscar a perfeição, aprimorar, porque o mal, o diabo, ele é invejoso. Ele quis o trono de Deus. Então, como Deus é o único perfeito, Jesus Cristo é o único perfeito, então o inimigo nunca vai conseguir alcançar o número 7. Nós não somos perfeitos. A igreja do Senhor Jesus não é perfeita. A igreja é constituída de pecadores, pessoas que erram, mas são pessoas que estão procurando acertar, pessoas que, ainda que não são perfeitas, elas estão buscando se aperfeiçoar. E essa perfeição só vai alcançar no dia que Jesus voltar, porque vai fazer de cada um de que está buscando a Deus ali, mesmo cumprindo o chamado, não sendo perfeito, o que vai acontecer? Ele vai nos transformar na estatura de um varão perfeito, seremos semelhantes a Ele um dia. Porque Ele sabe, conhece que nós não somos perfeitos. Mas o importante é cumprir o chamado. Essas igrejas estavam cumprindo o seu chamado, embora não fossem perfeitas. De 7, 5 foram repreendidas, 2 receberam um elogio, que nós vamos daqui a pouco aprofundar um pouquinho mais. Continuando aí diz, versículo 3 ainda: portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Ele está falando da volta dele. E diz aqui: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestimentas e andarão de branco comigo, pois são dignas. Pessoas aqui, nessa igreja, não contaminaram as suas vestiduras, as suas vestimentas. Pessoas que não se deixaram se contaminar pelo ambiente que vivia. Porque o que dominava o mundo naquela época, nessa região aqui, o Império Romano, era cruel, era terrível. Mesmo assim, as pessoas não se contaminaram, não se deixaram se contaminar.
Teve pessoas aqui que estavam perdendo a fé, teve pessoas que se comportaram de uma maneira digna, porque está escrito, pois são dignas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos comportar como filhos de Deus, como dignos. Não que somos, digamos, por causa da minha busca, por causa da minha perseverança, por causa da minha dedicação, eu vou ser digno. Não, é pela graça. Esse povo aqui estava vivendo também como nós nos dias da graça. É a graça de Deus que um dia vai nos fazer sermos dignos do seu reino. É a graça de Deus que nos proporciona essa dignidade de um dia estar no céu. Não é por merecimento, não é por obras, ainda que as obras e fé caminham juntas. Versículo diz aqui, ao vencedor será vestido de vestimentas brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, ao vencedor. Em outras palavras, está dizendo: tudo bem que vocês não vão conseguir a perfeição, mas se vocês cumprirem o meu chamado, vocês obedecer, ouvir, aprender e guardar e se arrepender, quando preciso for reconhecer o seu erro, eu vou proporcionar para vocês. Para vocês entenderem melhor, Deus mandou dar 7 voltas ao redor da muralha de Jericó. O que aconteceu? A recompensa só veio quando der a última volta. Talvez fizeram de forma perfeita? Não. Mas eles cumpriram a missão. É mais ou menos isso. Deus nos deu uma missão. Deus nos chamou. Devemos cumprir. Não invente desculpa. Não invente desculpa para o chamado de Deus na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa era uma carta à igreja de Sardes. Nós vamos ver agora uma outra carta para a igreja de Filadélfia. Olha o que está escrito. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Jesus é santo, o verdadeiro. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem a chave de Davi, ou seja, descendente de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Como diz, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aquele abre, ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. É aquele que abre e ninguém fecha. Então Deus é esse Deus. E diz mais no versículo 3:8. Conheço as tuas obras. Vocês observaram que sempre Deus fala: conheço as tuas obras, sei do teu sofrimento. Deus sabe. Não precisa nem eu e você dizer o que nós andamos fazendo, porque Ele já sabe. Eis que tem um poço diante de ti, uma porta aberta. Está falando para aquela igreja: tem uma porta aberta diante de você, o qual ninguém pode fechar. Vocês têm pouca força. Era um povo que se achava fraco. Entretanto, guarda a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha o segredo aqui das portas do céu, está sempre aberto. Quando nós, ainda que pequeninos, com pouca força, nós guardarmos a palavra, conforme está escrito, guardar a palavra de Deus no meu coração. Davi disse isso, para não pecar contra ti. Quando se guarda a palavra, não tem como pecar, não tem como negar a Jesus, mesmo diante da pressão, porque a pressão na época que o povo estava vivendo era muito difícil. E diz assim, versículo 9: eis que farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Está dizendo que nesta igreja existiam pessoas da sinagoga de Satanás, ou seja, pessoas do diabo, que se diziam judeus, ou seja, que se diziam povo de Deus, mas mentem.
É a mesma coisa nos dias de hoje. Tem muita gente dentro da igreja que se diz filho de Deus, mas na verdade não é. São pessoas que saem lá das influências do mal, do Satanás, e entram e adentram e aparentemente parecem ser crentes, mas as suas atitudes, o seu fruto denunciam. Jesus foi muito claro quando diz que conhece-se uma árvore pelos seus frutos. Pessoas de Deus dão bons frutos. Crentes dão bons frutos. Frutos dignos de justiça, de paz, de amor, de fé, esperança. Está lá escrito em Gálatas 5:22, que diz frutos. Fruto tem uma série, um pacote de bondades e coisas boas. Quando você tem Deus, tem dentro de si exatamente a essência do que Deus é. Se tem pessoas que não praticam a essência, as coisas, aquilo que Deus diz na sua palavra, são pessoas que mentem, enganam, pessoas que não falam a verdade. Todas as pessoas que não falam ou vivam a verdade são consideradas pessoas. E mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão reconhecer, vão se prostrar e dizer, até mesmo diante de situações, até mesmo diante da igreja: me perdoe, porque eu enganei vocês há muito tempo, vocês não perceberam. Essas pessoas vão um dia, seja em vida ou seja após a sua morte, vão se prostrar, não só diante da igreja, que é praticamente a igreja do Senhor, diante do Senhor, todo joelho se dobrará. Mas os joelhos não podem se dobrar depois que morrerem. Então há tempo de se arrepender. Então existia nessa igreja, era uma igreja que tinha só elogio, mas dentro de uma igreja que tinha elogio, tinham pessoas. Só que essa igreja sabia muito bem discernir quem era quem. Dentro da igreja, geralmente as pessoas sabem quem é quem. Eu não vou naquela igreja porque aquela igreja é isso e aquilo. Na verdade, não é que quer ir na igreja aqui por causa disso ou daquilo. Muitas vezes a pessoa não quer estar numa igreja porque sabe que mais cedo ou mais tarde a máscara vai cair. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão saber quem ela é, se ela é crente ou não é. Então ela não quer ter esse compromisso com a igreja, não quer ir para a igreja, não quer estar numa igreja, porque ela não quer que as pessoas vejam quem realmente ela é. São pessoas, muitas vezes, do próprio diabo. E Deus não permitirá que o ímpio, pessoas más, habitem no meio da congregação. Deus mesmo não permite isso. Mas o joio acaba estando o mal, muitas vezes por a igreja não vigiar, não ter discernimento, mesmo tendo discernimento, mas não podendo remover, porque não pertence remover o joio do trigo, porque senão acaba levando o trigo junto. Ou seja, no meio de remover o mal, geralmente o mal sempre enraiza, o mal sempre planta a sua sementezinha para que junto com ele não caia sozinho, arraste uma parte, assim como o diabo do céu arrastou uma terça parte dos anjos. É assim. Então Jesus diz: deixa, no final dos tempos eu vou dar um jeito. Então tem coisa que só Deus para remover. Continuando, versículo 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, e eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se você tem uma caneta aí, pegue uma caneta, vai lá. Se não tem, vai buscar. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água, que a garganta vai ficando seca, senão acaba atrapalhando as próprias palavras aqui. Você pode marcar aí: eu guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui a aprovação está dizendo: eu vou guardar vocês da aprovação que vai vir sobre o mundo. Essa aprovação é o princípio das dores.
É o início da tribulação, não a grande tribulação em si. Está dizendo, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar vocês. Eu vou livrar vocês. Para experimentar. E por que Deus vai mandar essa provação sobre o mundo? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Se você puder grifar aí, eu guardarei na hora da provação que há vir sobre o mundo. Aí você grifa aí, põe aí. Início da tribulação. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserva, ou seja, deve perseverar. Porque está escrito, aquele que perseverar até o fim será o quê? Você sabe, né? Diga, pastor, salvo. Versículo 12. Ao vencedor há uma promessa. Far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olha só, cada pessoa vai ter o nome de Deus gravado, o nome da cidade de Deus, do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Os céus vai descer um dia, gente, e habitar entre os homens. A morada de Deus é nos céus. Existem 3 tipos de céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Deus habita no terceiro. Num lugar onde jamais alguém se atreve ou vai se atrever a ir. O máximo que o homem pode ir é nesses lugares que falam pela televisão. Lua, isso, aquilo, Marte. Mas Deus está acima disso. É subir e Deus abater. A altivez do homem diz a palavra que leva a queda. Então, se o homem se sentir altivo e querer, Deus vai abater. Não vai permitir. Porque não é a hora do céu descer. O céu só vai descer depois do milênio. Nós vamos estudar isso em Apocalipse. A palavra de Deus agora vai entrar num assunto que envolve o final dos tempos. Continuando. Que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Jesus tem um novo nome que só vai saber no dia que sermos salvos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última carta é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia a cidade de Laodiceia era um importante centro industrial. Estou lendo aqui, gente, porque são estudos, tá? A igreja de Laodiceia era um importante centro industrial e comercial que ficava a uns 160 quilômetros a leste de Éfeso. Na carta que escreveu a igreja de Colossos, Paulo fala sobre esta igreja. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Jesus não tem nenhuma palavra de louvor para os cristãos dessa igreja, somente palavras de censura. Mas isso não quer dizer que ele não ama, nós vamos ver isso. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. No início. E ele diz no versículo 15 a mesma coisa que fala para as outras igrejas: conheço as tuas obras. Ou seja, todas as obras de todas essas igrejas eram conhecidas. Todas as obras que as pessoas fazem nas igrejas, tudo que se realiza na igreja que leva o nome de Jesus, prega a palavra, Deus conhece. Nada se esconde aos olhos de Deus. Deus sabe, até mesmo você que pega uma vassoura e varre, limpa, Deus sabe. Deus conhece. Conheça as tuas obras. Tudo que acontece naquela igreja é visível aos olhos de Deus. Porque o pastor que está ali, o anjo, que digamos mensageiro, ali tem um anjo, ali tem mensageiros celestiais que levam para Deus tudo que acontece naquela igreja. Então olha o perigo, olha a responsabilidade. Tem muitas pessoas que têm temor quando entram na igreja. E tem gente que não tem um pingo de temor, não tem noção do que está fazendo. Tudo aos olhos de Deus
é visível. Continua aí. Que nem és frio e nem é quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Aqui está dizendo, ó, você não é nem frio e nem quente. O que ele queria dizer? Ó, você não assume se você quer ser uma pessoa quente. Digamos dias de hoje, vocês não vão querer ser crente? Ou vocês vão querer ser do mundo? Ou seja, você decide se quer estar na igreja ou você quer estar no mundo. Ah, e diz mais, é uma pessoa morna. A pessoa morna é uma pessoa neutra. Vocês observam claramente. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, já vou antecipar algo do estudo de Apocalipse nas aulas seguintes, os capítulos seguintes. O que se viu nos dias de hoje são países neutros, que não se envolveram em uma guerra e não dão opinião, não tem postura, não fala de que lado está. Resolve ficar na neutralidade. E usam outras expressões. Não é exatamente neutralidade. É equilíbrio. Não. Países assumiram de que lado está. Não quer assumir, não quer? Eu vou resumir para você. Neutralidade quer dizer uma pessoa morna. Neutralidade não tem nada a ver com equilíbrio. Não queira justificar neutralidade com equilíbrio, não funciona. De que lado vai estar? Tem que decidir. É como se Deus dissesse, de que lado você quer ficar? Você quer ficar do lado para ir para o céu ou você quer ficar do lado do diabo para receber como recompensa o inferno? Não, é isso que está dizendo. Porque ele fala, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso que está acontecendo hoje, no futuro, e vocês vão estudar comigo Apocalipse isso, os capítulos adiante. Vai chegar um dia que muitas nações vão cercar Israel para destruir. E o anticristo, que vai se opor a tudo que é de Deus, de Cristo, vai detestar o nome de Jesus, vai zombar, blasfemar, falar um monte de asneira, bobeira, vai ser terrível. Ele não vai aceitar neutralidade. Ou aceita ou não aceita, ou vai ou não vai existir neutralidade. As nações que ficarem do lado de Israel, eu já estou antecipando aulas à frente, tá? A nação que ficar do lado de Israel será poupada do julgamento de Deus, da batalha de que Jesus vai voltar um dia. Será poupada. Vão participar do reino milênio, reino milenar de Jesus. As nações que ficarem do lado do mal serão praticamente destruídas. Vai haver um banho de sangue jamais visto nessa terra, onde vai manchar a vestimenta de até mesmo de Jesus, montado no cavalo. Então é muito sério. O que Jesus estava dizendo para essa igreja é exatamente isso. Muitas pessoas estão decidindo ser crente. Pessoas estão no meio do caminho. Ah, eu sou novo, sou jovem. Eu não quero assumir um compromisso. Ah, quando eu ficar mais ou menos no meio do caminho, numa certa idade, aí eu decido se eu vou ser ou não. Aí chega no meio e fala, não, ainda tem algumas coisas para aproveitar, e a sedução das coisas desse mundo vai atraindo. Aí quando chega a velhice, fala, acho que agora não se decide. E nesse tempo vai perdendo oportunidades. Que o tempo da salvação é válido toda hora. Continuando lá, vamos voltar para a palavra de Deus. Versículo
16, 17. Pois dizes, ricos, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, Jesus está falando, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era uma igreja muito rica. Era uma igreja que não tem falta de nada. Essa igreja simboliza, nos dias de hoje, as mesmas igrejas. Igrejas que são belas, bonitas, mármores. Igreja que quando você entra nesses lugares, você fica impressionado pela grandeza, pela estrutura, pela construção. E pedras fundamentais são lançadas ali para construir maiores. A impressão que passa é como se as pessoas fossem viver aqui nessa terra eternamente. E dinheiros, rios de dinheiro são usados para construir impérios e mais impérios, enquanto poderia fazer, através da fé, muitas obras, alcançar mais pessoas, não para viver eternamente dentro de um espaço físico, mas um espaço onde essas pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade de Deus e um dia estarem no céu. Essa igreja era uma igreja rica. Se você olhar uma das igrejas lá atrás, essa igreja tinha uma igreja que não era rica, era pobre. Mas essa igreja era rica do poder de Deus, era rica de Deus. Deus não se impressiona com grandeza. Deus não se impressiona com riqueza. Deus não se impressiona, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele é criador de todas as coisas, Ele é poderoso acima de qualquer coisa poderosa que existe nessa terra. Então Deus não se impressiona com riqueza. O que Deus impressiona é que um coração contrito e quebrantado. Uma igreja lá atrás tinha um coração contrito e quebrantado. Era uma igreja que não era materialmente rica, mas ela tinha uma riqueza espiritual que sobressaía as igrejas materiais que diziam, não temos falta de nada, temos de tudo. Tudo que nós precisamos, temos aqui à nossa disposição. Mas era uma igreja, essa igreja aqui, essa última igreja de Laodiceia, era uma igreja praticamente bonita, bela, grande, mas não tinha Deus. Deus não estava ali. Há muitas igrejas grandes, enormes, e não sou eu que estou falando, a palavra de Deus diz, mas essas igrejas têm a ver com os dias de hoje, tudo. Eu vou explicar para você já por quê. Essas igrejas estão se perdendo. Muitos já se perderam. Igrejas que quando era mais simples, uma igreja que não era tão grande, uma igreja que não tinha uma estrutura, não tinha coisas belas e bonitas, parece que ali o mover do Espírito era mais poderoso, era mais tremendo, a sensibilidade, o temor de Deus era maior. Hoje em dia parece um lugar deserto, cheio de pessoas que parecem estarem vivas, mas estão mortas. Parece que são crentes, mas não são. Porque vão na igreja quando querem. Assumem compromisso quando querem. Aparentemente parece ser crente, veste como crente. Mas as suas atitudes são de um ímpio. De pessoas que cometem iniquidade. Vêem pessoas cometendo iniquidade. Esfria o amor, esfria a fé, morre, não percebe. Está ali apenas uma pessoa que diz que está viva, parece que está viva, mas está morta. Não se impressione com grandeza, igrejas que existem multidões. Muitas delas têm muitas pessoas que estão mortas. Morreram nos seus erros, nos seus pecados, pessoas que estão morrendo nas suas concupiscência, os seus desejos, e não percebe.
Então são pessoas que são infelizes, como diz aqui, ó, não sabes que é infeliz. Tem uma palavra em umas traduções da Bíblia que usa a palavra desgraçado. Essa palavra desgraçado, querido, não é aquela palavra de peso quando alguém quer amaldiçoar uma pessoa ou declarar desgraça sobre a vida de uma pessoa, não. Essa palavra desgraçado quer dizer pessoa que não tem a graça de Deus, tá bom? Mas é preferível que você não use essa palavra, porque o diabo pegou essa palavra e usa como peso. Tem gente que só usa essa palavra na boca. Continuando. Miserável. Era uma igreja que tinha tudo, era uma riqueza material, mas era miserável. Miserável, pobre, diz aí, ó, pobre espiritual. Tiago disse que Deus escolhe as coisas pobres deste mundo para serem ricos de Deus. Muitas igrejinhas aí que as pessoas não dão nada. Muitas igrejinhas que as pessoas falam, essa igreja, nossa, nunca enche. É porque tem pessoas ali que não se contaminaram, pessoas que não se deixaram levar, pessoas que não se deixam levar, não se contaminam, conforme tem uma aqui que nós acabamos de ler, uma dessas igrejas, a outra que nós lemos agora há pouco, elas não deixaram as suas vestimentas se contaminar. Igrejas que tem a porta pequena, estreita, e poucas pessoas entram, não enche. Aí fala, nossa, essa igreja é pobre, o pastor não presta a algo que faz lá. Nossa, eu não sei, alguma coisa está errada nessa igreja. As pessoas julgam. Nossa, boa é a minha igreja, que é cheia, lotado. Só que bando de pessoas ímpias, que vivem uma vida errada. Pessoas que acham que são ricas, são poderosas, que têm de tudo, e desprezam os pequenos. E é do lado dos pequenos, é do lado das pessoas verdadeiras, pessoas que não se deixam levar pela onda, pelo momento, pelas coisas de positividade, de entretenimento, né? Pessoas que querem entreter as pessoas com envolvimentos desse mundo. Sabe o que acontece? A palavra de Deus fica de fora. Igrejas que só se fala em dinheiro. E conquista, e ganha, cresce, multiplica, abre muitas outras. Pessoas que você entra na igreja para ouvir a palavra, você ouve 10 minutos de palavra e o resto é só sobre como você vai conquistar, como que você vai ter, como que você vai ser, o que você vai ter. É tudo preparado materialmente. E a pobreza espiritual, as coisas vai dominando. É muito sério. O que essa igreja estava vivendo é exatamente o que estamos vivendo nos dias de hoje. Tem muitas igrejas sérias, tem. Dessas 7 igrejas existiam 2 irrepreensíveis. Existem muitas igrejas que precisam serem repreendidas. Deus precisa usar homens e mulheres para repreender muitas pessoas que estão errando, não estão vigiando. E Jesus pode vir qualquer hora essa pessoa perder a sua salvação porque não vigiou. Das 7 igrejas, 2 receberam, igrejas que receberam elogio, ou seja, não foram igrejas que receberam repreensão, irrepreensível. Exemplo de perseverança, de retidão, de vida digna de um crente. E diz mais aqui, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aconselho que de mim compres ouro refinado. A palavra de Deus é como ouro. A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus nos enriquece. A palavra de Deus tem muitas riquezas profundas. Vestiduras brancas para te vestires. Vestimenta. Se purificar, se santificar. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nós, aos olhos de Deus, somos como pessoas que não temos roupa. Como assim, mas? Nada é oculto aos olhos de Deus.
Não tem como se esconder. Ainda que faça como Adão e Eva, pega alguma coisa para se vestir, não tem jeito. Aos olhos de Deus, somos como alguém que não tem como se esconder. Pessoas que não se arrependem, não querem se arrepender, mas cedo ou mais tarde a vergonha vai aparecer. E diz mais: e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Colírio serve para o quê? Na época está dizendo, para você enxergar melhor. Primeiro, colírio serve para beneficiar a você primeiro. Isso lembra alguma coisa da palavra de Jesus lá? Por que está reparando? Isso serve para nós. Muitas vezes as pessoas reparam muito e não conseguem ver uma trave diante do seu dia a dia, da sua conduta. Mas elas apontam. Quem está falando essa palavra aqui, estou tentando estudar com vocês, é a palavra, não sou eu. Não estou apontando, não estou julgando, não estou no lugar de juiz aqui, pelo amor de Deus. Estou aqui como um mensageiro só. E diz aqui: a colírio para os olhos para que veja. Ou seja, a gente precisa enxergar. Primeiro precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver como nós estamos agindo. E depois, a gente enxergando bem, não sendo mais um cego, pela graça de Deus podemos ter possibilidade, condições de ajudar uma pessoa que talvez esteja na cegueira. Mas primeiro, eu preciso enxergar bem. Versículo 19: eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Se você está sendo repreendido pelo Senhor, primeiro é porque Ele ama. E Ele fala: pois zeloso e arrepende-te. Tem que ser zeloso, continuar sendo zeloso pelas coisas de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-te-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz o quê? Às igrejas. Para estar terminando, são 1 hora de aula que eu tenho dado, mais 4 minutos. Recapitulando para nós não esquecermos, as 7 igrejas do Apocalipse. Por que Deus, as primeiras cartas são para as igrejas? As igrejas representam nós, as igrejas no mundo. Porque vai vir uma provação, vai vir uma tribulação, uma grande tribulação tão grande sobre esse mundo. E Deus, pela sua graça, quer nos corrigir, nos fazer voltarmos, arrependermos, ficarmos vigilantes, porque Ele pode voltar a qualquer hora. E Ele quer nos poupar, nos arrebatar. Porque o que vai vir sobre o mundo, Deus quer nos livrar. Então o livro de Apocalipse, presta atenção nisso. Você tem aprendido uma vida inteira o que eu vou lhe dizer. Eu quero que a partir de hoje você corrija isso. Dentro da palavra, dentro do Apocalipse, Deus se revela no primeiro capítulo em amor para com a sua igreja. O amor de Deus pela sua igreja é grande. Se você faz parte de uma igreja, faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desse reino. Agora veja como você está. Se está andando de acordo com a palavra. Se não, meu irmão, volta, se arrepende, se encaixa. Para de ficar longe de Deus. Suma o seu chamado. Ah, mas eu não tenho andado. Não, venha, apegue-se com Deus. O amor de Deus se revela primeiro. E esse amor vai fazer o quê? Com que nós sejamos poupados de futuros problemas nessa terra, que vai vir tão grande que o mundo nunca viu, nunca vai ver mais. Vai ser a última vez. Vocês já usaram essa expressão: quem não vem para Deus
por amor vem pela dor. Eu quero que a partir de hoje você tire essa última palavra. As pessoas realmente, elas vão vir para Deus pelo amor, porque serão atraídas pelo amor de Deus. Que Deus amou o mundo mesmo para essa finalidade, atrair Jesus para trazer as pessoas de volta, sim. Mas baseado no livro do Apocalipse, o amor de Deus se revela às igrejas. E depois que o amor se revela, Deus mostra o seu poder, a sua grandeza e salva as pessoas, vem a justiça. Então, você usava, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você vai usar, se você não vier para Deus, isso se um dia você for falar para alguém, se você não vier por amor a Deus, você vai vir pela justiça de Deus. Tira essa palavra dor. A partir de hoje você vai dizer isso. Use a palavra justiça de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça de Deus. Então, porque quando você fala dor, dá a impressão que você quer que a pessoa sofra. Não, a justiça de Deus. Porque depois dessas cartas às igrejas aqui que representam nós, o amor de Deus se revelou, depois do amor vai vir a justiça. Então Deus é amor e Deus é justiça também. Diz lá que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite. Amém, queridos? Terminando as 7 igrejas. Qual era o elogio à igreja de Éfeso? Uma igreja que rejeitou o mal, teve paciência, trabalho, testou os falsos apóstolos, perseverou. Qual era a queixa dessa igreja de Éfeso? Perdeu o amor por Jesus. Qual foi a correção? Lembrar de onde caíram, arrepender, fazer as primeiras obras. Qual foi o julgamento? Remoção do candeeiro, apagar-se a luz, conforme eu dei na aula lá. Qual é a promessa? Acesso à árvore da vida. A igreja de Esmirna, qual era o elogio? Suportava o sofrimento e a pobreza. Qual era a queixa? Tolerância à imoralidade e à idolatria, às heresias. Qual que era a correção de Deus para aquela igreja? Arrependimento. Qual que era o julgamento? A espada da boca de Cristo. Qual era a promessa? Receber o maná, uma pedrinha branca, um nome. Então, muitas igrejas aqui, somente a Filadélfia e somente a Esmirna não teve queixa, correção nenhuma, não removia nada, essas 2 igrejas. Então, no meio de gente que não quer nada com nada, faça a diferença, ser fiel a Deus o tempo todo, persevere a vida inteira. E com certeza Deus vai lhe recompensar grandemente por isso. Boa noite, Deus abençoe e até o próximo capítulo 4 de Apocalipse. Tchau, fiquem com Deus.